Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. O senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. Desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. Porque a gente está fazendo Quantas vezes o senhor já se encontrou com o Daniel Vorcaro? Eu não sei te precisar quantas vezes. Pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu possa ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, que o próprio presidente Bolsonaro é que me escalou para isso. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. O caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro parece ter produzido uma daquelas cenas clássicas da política brasileira contemporânea. A velocidade da negação pública sendo atropelada pela lentidão eterna dos áudios vazados. Primeiro veio o "é mentira", dito quase com indignação moral televisionada. O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo uma reportagem. Bom, pelo amor de Deus. Mostra uma mensagem do Obrigado. senhor que disse Jornalista, do Vorcaro. bom trabalho, militante. Obrigado. Mentira, pelo amor de Deus, onde você tirou isso? São mensagens. Dinheiro privado. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Horas depois, surgiu a versão revisada. Sim, houve pedido de dinheiro, mas era apenas um filho buscando patrocínio privado para um filme privado sobre o próprio pai. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. O aspecto mais irônico da história não é apenas o pedido de recursos. É o contraste teatral entre o discurso político cultivado durante anos e a prática revelada pelos bastidores. O bolsonarismo construiu boa parte de sua identidade pública vendendo a imagem de enfrentamento às velhas elites, aos banqueiros influentes, aos acordos obscuros de Brasília e às relações promíscuas entre poder econômico e poder político. Então aparece justamente um dos principais herdeiros do movimento negociando cifras milionárias com um banqueiro investigado, preso e associado a um escândalo financeiro gigantesco. E não estamos falando de um pedido modesto para um documentário alternativo no YouTube, gravado com chroma key e patriotismo de fundo musical. As reportagens falam em dezenas de milhões para o projeto Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, um orçamento que, segundo analistas citados pela imprensa, ultrapassaria produções brasileiras premiadas internacionalmente. Aí reside outro detalhe deliciosamente contraditório. Um grupo político que passou anos atacando artistas, produtores culturais e o cinema nacional,
agora aparece envolvido em um projeto cinematográfico gigantesco, internacionalizado e cercado de cifras hollywoodianas. Não parece uma lavagem de dinheiro? Há algo quase poético no fato de o roteiro político ter sido desmontado exatamente por aquilo que o bolsonarismo mais explorou como arma: vazamentos, mensagens e áudios. Durante anos, gravações foram usadas como combustível de indignação seletiva contra adversários. Agora, os áudios colocam Flávio Bolsonaro numa situação embaraçosa, especialmente porque a cronologia pública virou protagonista do escândalo. Pela manhã, negação. Horas depois, admissão. Em política, isso produz um efeito devastador. Não se discute apenas o fato em si, mas a percepção de que a verdade só apareceu quando os documentos surgiram. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né? Como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pego na mentira, Débora, desculpa, eu não fui pego na mentira. Deixa eu só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer, né? Não, eu sei, mas assim, eu entendo, o senhor apresentou o seu argumento, né, do porquê, da questão de confidencialidade, mas a minha pergunta não é especificamente sobre isso. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz, porque, de repente, o senhor diz uma coisa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por X, Y, Z. O senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade, independentemente do que acontecesse, o senhor ter esse compromisso da verdade com o seu público? Há um componente quase tragicômico na defesa apresentada. A justificativa central é que tudo seria privado. Dinheiro privado, filme privado, negociação privada. Como se o simples uso da palavra privado transformasse automaticamente qualquer relação politicamente sensível em algo eticamente neutro. O problema nunca foi apenas a origem formal do dinheiro. O problema é a simbologia de um presidenciável, filho do principal líder da direita radical brasileira, buscando milhões com um banqueiro cercado por investigações explosivas, envolvidos até com dinheiro público, enquanto publicava negando qualquer proximidade. A reação do mercado financeiro e dos próprios aliados mostrou que o dano ultrapassou o noticiário cotidiano. Segundo reportagens internacionais, houve nervosismo no mercado e até setores da direita começaram a discutir alternativas eleitorais. Isso porque o caso atinge exatamente o ativo político que Flávio tentava construir, o de sucessor mais moderado do bolsonarismo. O escândalo devolve ao centro da cena aquilo que ele tentava suavizar: a associação permanente entre a família Bolsonaro e suspeitas envolvendo dinheiro, bastidores e personagens controversos. No fim, a grande ironia é que o episódio parece um resumo do Brasil político da década. Uma mistura de guerra cultural, cinema messiânico, banqueiro investigado, patriotismo performático, vazamento de áudio e crise institucional embalados, como se fosse apenas mais uma quarta-feira em Brasília. E talvez seja o mesmo, porque no Brasil contemporâneo, até o filme sobre combater o sistema acaba precisando de financiamento milionário, vindo exatamente do coração do próprio sistema. Me siga nas redes sociais para continuar bem informado com muita análise, notícia e opinião.
Eu sou a J Tabireza, você pode me encontrar no Instagram, no TikTok e no Twitter. Também no Facebook como Antônio Jorge Tabireza e no YouTube canal Tabireza News. Curta, comente e compartilhe. Um ótimo dia. Um abraço do Jorginho.